Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando que você está acessando o nosso culto agora, mas de qualquer forma estou feliz em estar com você e poder te convidar para esse momento de culto, para que nós possamos nos aproximar de Deus, o nosso Pai Celestial, trazemos a Ele nossas orações, também a nossa disponibilidade de ouvir e receber a Sua Palavra, que hoje chega a nós convidando para pensar sobre a companhia de Deus na caminhada, não é que Deus nos acompanha em todos os nossos caminhos. Para darmos início a essa caminhada, então, desse culto, nós vamos direto ao altar do Senhor, levar lá o nosso arrependimento, a nossa confissão e o nosso pedido de perdão. Vamos então. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus e Pai Celestial, estamos mais uma vez em culto diante da Tua presença, trazendo a Ti o nosso arrependimento verdadeiro e sincero por todos os pecados que cometemos por pensamentos, palavras e atitudes. Buscamos o perdão para todos os nossos pecados, buscamos a Tua orientação para que possamos fazer novos caminhos, buscamos a Tua força para que possamos compartilhar o perdão que de Ti recebemos. Concede-nos a graça de sermos encontrados pelo Teu amor e assim restaurados das nossas fragilidades e fraquezas, das nossas culpas, e que possamos assim, perdoados de todos os nossos pecados, seguirmos o nosso caminho na Tua companhia. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, Te pedimos e agradecemos. Amém. Para você que está verdadeiramente arrependido de todos os seus pecados, eu anuncio a graça de Deus e perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E agora eu te convido para receber a primeira parte da Palavra de Deus desse nosso culto, que é do Salmo número 30, onde nós lemos o seguinte: Ó Senhor Deus, eu te louvo porque me socorreste e não deixaste que os meus inimigos zombassem de mim. Ó Senhor meu Deus, eu gritei pedindo ajuda e Tu me curaste. Tu me salvaste da morte. Eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas Tu me fizeste viver novamente. Cantem louvor a Deus o Senhor, vocês, o seu povo fiel. Lembrem do que o Senhor Santo tem feito e deem graças a Deus. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Eu me senti seguro e pensei, nunca terei dificuldades. Ó Senhor Deus, Tu foste bom para mim e me protegeste como uma fortaleza nas montanhas. Depois Tu te escondeste de mim e eu fiquei com medo. Ó Senhor Deus, eu te chamei e pedi a Tua ajuda. Se eu morrer, que lucrarás com isso? Será que os mortos podem Te louvar? Será que eles podem anunciar que és fiel? Ó Deus, escuta-me e tem compaixão de mim. Ajuda-me, ó Senhor Deus. Tu mudaste o meu choro em dança alegre. Afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Por isso, não ficarei calado, mas cantarei louvores a Ti. Ó Senhor Deus, Tu és o meu Deus, eu Te darei graças para sempre. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Graças a Deus, dai graças a Deus, Ele é bondoso, pois não tem fim o amor que dá aos seus, o amor que dá aos seus, o amor que dá aos seus. Louva ao Senhor,
Ó, louva ao Senhor, ó tu minha alma, e lembra-te do seu eterno amor, do seu eterno amor, do seu eterno amor. Deus tem poder, tem todo saber, mil maravilhas as provas dão de seu divino ser, do seu divino ser, do seu divino ser. Glórias a Deus, dai glórias a Deus, seu nome é santo e seu louvor eleva aos altos céus, se eleva aos altos céus, se eleva aos altos céus. No livro de Lamentações, nós encontramos o segundo texto bíblico desse dia, que nós temos no capítulo 3, versículo 22 até o versículo 33. E aqui a palavra de Deus diz assim: O amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor! Deus é tudo o que tenho. Por isso, confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. E é bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência desde a sua juventude. Quando Deus nos faz sofrer, devemos ficar sozinhos, pacientes e em silêncio. Devemos nos curvar humildes, pois ainda pode haver esperança. Quando somos ofendidos, não devemos reagir, mas sim suportar todos os insultos. O Senhor não rejeita ninguém para sempre. Ele pode fazer a gente sofrer, mas também tem compaixão, porque o seu amor é imenso. Não é com prazer que ele nos causa sofrimento ou dor. Esse é o texto de Lamentações para o dia de hoje. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar por bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ouvendo além montanhas altaneiras, o teu poder e glórias proclamar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso
grandioso és tu, ao revelares que na cruz maldita, por teu amor, Jesus ali morreu e me livrou do jugo do pecado, e a morte e as hostes infernais venceu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal, em resplendor e glória, Jesus abrir as portas da mansão, eu quero estar de joelhos entre os santos, na mais humilde vera adoração, e eu cantarei eternamente ali: grandioso és tu, grandioso és tu. Eu cantarei eternamente ali: grandioso és tu, grandioso és tu. Segunda Coríntios, capítulo 8, versículo 1 a 9 e depois 13 a 15, é o terceiro texto bíblico deste culto. Nós vamos então compartilhar a palavra, que diz assim: irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições por que têm passado, mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e mais ainda. E com toda boa vontade pediram com insistência que os deixássemos participar da ajuda para o povo de Deus da Judéia. E eles insistiram nisso. E fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro, eles deram a si mesmos ao Senhor, e depois, pela vontade de Deus, eles se deram também a nós. De modo que pedimos a Tito, que começou a recolher essas ofertas, que continuasse e ajudasse vocês a completarem esse serviço especial de amor. Vocês mostram que em tudo são mais ricos do que os outros, na fé, na palavra, no conhecimento, na vontade de ajudar os outros e no amor por vocês. E nesse novo serviço de amor queremos também que façam mais do que os outros. Não estou querendo mandar em vocês. O que estou querendo é que conheçam o entusiasmo com que as igrejas da Macedônia deram ofertas, para que assim vocês vejam se o amor de vocês é verdadeiro. Porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês, ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Versículo 13: não estou querendo aliviar os outros e pôr um peso sobre vocês. Já que agora vocês têm bastante, é justo que ajudem os que estão em necessidade. Em alguma outra ocasião, se vocês precisarem e eles tiverem bastante, aí eles poderão ajudá-los. Assim, todos são tratados com igualdade, como dizem as Escrituras Sagradas. Ao que muito pegou, nada sobrou, e ao que pouco pegou, nada faltou. Essa é a palavra de 2 Coríntios para o dia de hoje.
por seu imenso amor, socorre os sofredores em toda a sua dor, liberta de cuidados o pobre coração e salva os desolados do medo e da aflição. Ressoem vossos cantos vibrantes de fervor, enchendo os átrios santos da casa do Senhor. Cobriu-vos de bondade e não vos deixará por toda a eternidade, convosco ficará. É vosso Pai amado, o qual se apiedou de vosso triste estado e vos purificou de todos os delitos por Cristo Salvador, tornando-vos benditos por graça e infindo amor. Cantai-lhe doces hinos sem nunca mais cessar, marchai quais peregrinos ao seu celeste lar. Lembrai-vos da bondade que Deus vos dispensou, servindo em piedade a quem vos resgatou. Chego agora com o texto do Evangelho deste culto, que é de Marcos, capítulo 5, versículo 21 e seguintes, onde nós encontramos a seguinte palavra: Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo, venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que sare e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas, em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo, o sangue parou de escorrer, e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou a minha capa? Os discípulos responderam: o senhor está vendo como a gente está aí se apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse:
Por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar dele. Mas Jesus mandou que todos saíssem e, junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava, pegou-a pela mão e disse: Talita cumi. Isso quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. E todos ficaram muito admirados. Então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhassem a notícia dessa cura e mandou que dessem comida à menina. Esse é o texto do Evangelho do dia de hoje. Agora nós confessamos a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico em conjunto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, hoje nós temos como tema a reflexão sobre o olhar amoroso do Pai. Esse é o nosso tema de caminhada para esse momento de reflexão. Vejam bem, o caminho da humanidade é um caminho que está projetado para acontecer debaixo do olhar do Pai amoroso. Desde o início foi planejado assim. Deus preparou isso para ser assim, desta forma. E foi tão intencional e tão envolvido de cuidado o propósito de Deus, o planejamento de Deus, que Ele preparou todo um cenário primeiro para depois colocar o ser humano aí dentro do mundo. O cenário do mundo, o cenário do universo. Tudo funcionando perfeitamente bem. Todas as coisas no seu devido lugar e a seu devido tempo, prontas para acontecerem e para acolher o mundo. Estava pronto para acolher o ser humano de uma forma espetacular, funcionando bem, de uma forma muito bonita, muito bem organizado, tudo no seu lugar, tudo no seu tempo. Foi assim. A vida, ela foi trazida para dentro do mundo debaixo de um certificado de qualidade que Deus mesmo fez questão de assinar. Quando Ele olha toda a criação e diz, e viu que tudo era muito bom. Aí Ele colocou o ser humano lá neste lugar. O decorrer da história da nossa humanidade, começada lá por Adão e Eva e continuada até nós hoje, é que promoveu o desencontro. No decorrer da nossa história de humanidade, Adão fez escolhas e Eva fizeram escolhas diferentes daquilo que Deus havia planejado ou esperava da parte deles. Escolheram outros caminhos, usaram a sua liberdade e usaram mal a sua liberdade. E assim continuamos nós, ainda hoje, muitas vezes usando mal a nossa liberdade, fazendo escolhas erradas, tomando decisões equivocadas e pegando atalhos. E os atalhos não são os caminhos de Deus. E é exatamente nesses atalhos que nós nos desencontramos desta companhia e desse olhar amoroso do Pai. Ainda hoje nós temos muitos caminhos, ainda hoje nós temos muitas possibilidades, muitas formas de levar e organizar a vida. E ainda hoje nós nos enganamos, nos equivocamos. E ainda hoje nós estamos marcados pela incapacidade de acertar e de fazer aquilo que Deus espera de cada um de nós.
e de permanecermos debaixo daquele olhar amoroso do Pai. Os nossos pecados é que nos levam para longe dos caminhos do Pai, é que nos levam para longe do olhar de Deus. A nossa condição de pecadores, que nascemos assim pecadores, nos desvia desses cuidados amorosos do Pai. Os nossos atos morais errados nos privam de muitas bênçãos celestiais. O que nos separa então de Deus é o nosso pecado. O pecado como uma condição humana, a que atinge a toda a humanidade, e o pecado como um ato moral, que são as coisas que nós fazemos a partir da nossa realidade de pecadores. Esse movimento de condição de pecador e de pecador efetivo nos leva para junto, ou melhor, para distante do Pai, nos afasta do Pai. Para nós é impossível nos livrar dessa condição, nós não temos como nos livrar disso. Mas o nosso Pai Celeste, Ele ainda continua olhando para nós, Ele ainda continua estendendo a sua mão, Ele ainda continua resplandecendo o seu rosto sobre nós e nos dando a sua bênção e a sua misericórdia para que possamos viver em paz. O nosso conhecimento natural, que é o que temos na nossa consciência orientada pela Palavra de Deus, e o nosso conhecimento aprendido, que é aquilo que aprendemos de nossos pais, mestres e superiores, e pelo nosso próprio estudo, não são suficientes para nos livrar da condição de pecadores. Não conseguimos planejar e executar tudo da melhor forma possível e sempre de acordo com a vontade do Pai. E isto, o apóstolo Paulo lamenta profundamente esta condição, quando ele escreve, lá em Romanos capítulo 7, versículo 22, escreve o seguinte: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus, mas o pecado age em meu corpo e me desvia daquilo que Deus quer. Este conflito, esta tensão constante e permanente, é que Paulo percebe que é a grande dificuldade que ele encontra e que toda a humanidade encontra para desfrutar permanentemente do olhar amoroso e bondoso do Deus. Esse é o dilema da humanidade. Nós somos assim. E isso nos impede, muitas vezes, de receber as bênçãos que Deus tem para nós. Essa condição é que nos impede de andarmos alinhados com aquilo que Deus quer de nós. Muitas vezes nós andamos na contramão do que Deus está orientando para nós. Isso nos leva para fora da casa do Pai, a exemplo daquele filho pródigo que quis se afastar da casa do Pai. Isso nos leva para fora do jardim do Pai, assim como Adão foi colocado para fora do jardim também. E aqui fora, do lado de fora da casa do Pai e do jardim do Pai, nós encontramos o confronto com a severidade e com a ira de Deus. Porque Deus detesta o pecado, embora ame o pecador. Ele não quer nos ver misturado com aquilo que Ele detesta. Ele não quer ver um filho amado seu misturado com aquilo que Ele não aprova. Por isso o apóstolo Paulo também diz lá no capítulo 7 de Romanos: como sou infeliz, quem me livrará desse corpo que me leva à morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não consigo fazer, mas Deus quer fazer e o fez por nós. Ele nos colocou de volta no caminho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sempre poderemos voltar para a casa do Pai, como aquele filho na história de Jesus voltou e foi acolhido. Nós sempre poderemos voltar para dentro do jardim de Deus, que é a nossa vida eterna, de volta com Deus lá no céu. Sempre poderemos receber esse benefício de voltar à casa do Pai, de desfrutar da bondade e do amor dele. E é aqui que entra o texto de Lamentações de Jeremias, que nós lemos há pouco aí no nosso culto. Diz assim: o amor do Senhor Deus não se acaba.
Não existe nada que eu seja capaz de fazer que impeça Deus de me amar. Por maior que seja o meu pecado, sempre tem a oportunidade do perdão. A partir do arrependimento, eu sempre encontrarei o perdão. Não tem pecado grandioso que impeça Deus de me amar de novo. E aí em Lamentações, Jeremias diz assim: esse amor e essa bondade são novas a cada manhã. Deus renova seu amor a cada manhã. Deus sempre levanta o seu rosto sobre nós, sempre projeta sobre nós o seu olhar, sempre nos encontra, nos atrai, nos visita e nos resgata. Esta é a incessante obra de Deus, a incessante ação de Deus, para não nos deixar ficar acostumados com o caminho do pecado, para não nos perder. E nós precisamos pedir isso incessantemente também. Assim como Deus está intensamente decidido a não nos perder, nós temos o convite a incessantemente buscar. E isso vai promover o nosso encontro com Deus. A vontade dele e a nossa vontade se encontram e as bênçãos virão sobre nós. Por isso, nós podemos começar cada dia, como diz ele em Lamentações, Jeremias diz: o seu amor e a sua bondade são novas a cada manhã. Então, a cada manhã eu posso começar com a oração: o Senhor me abençoe e me guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre mim e tenha misericórdia de mim. O Senhor sobre mim levante o seu rosto e me dê a paz. Essa pode ser a minha oração inicial para cada dia. Esse é o meu encontro com a graça de Deus. Esse é o meu encontro com a bondade de Deus. Esse é o meu encontro com o Deus poderoso que quer caminhar comigo mais um dia, que quer me habilitar para vencer o pecado, que não quer me perder, que não quer me deixar me confundir com a minha liberdade e nas escolhas e decisões que tenho para fazer. Em Jeremias, ele diz: o Senhor é bom para todos os que confiam nele. E diz também: o melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor, porque não falha. A ajuda do Senhor não falha. As promessas de Deus não falham. Você sempre terá a bênção de Deus em todos os momentos que você a buscar, que você a desejar, que você for ao encontro desse Deus, sempre terá as bênçãos de Deus, porque elas não falham. Muitas vezes, nós nos encontramos em caminhos que nos levam para longe do Pai. E às vezes esses caminhos são os nossos próprios sofrimentos. Lamentações de Jeremias, ele diz: é bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência. Devemos nos curvar humildes, pois ainda pode haver esperança. Sofrimentos, às vezes, contribuem para a descrença de que Deus está comigo ainda. Pode acontecer conosco isso também. Demotivado por uma desesperança muito grande, por um sofrimento muito grande, por uma decepção muito grande, eu possa pensar em determinado momento: Deus não está mais comigo, senão isso não estaria acontecendo. É impossível que Deus deixe acontecer isso na minha vida. Pode que esse pensamento realmente visite a nossa consciência. O sofrimento, ele é consequência da nossa condição de pecadores. Nem sempre de um ato moral específico, porque fiz alguma coisa que eu estou sofrendo isso, mas pelo fato de eu ser pecador. Porque Deus não se vinga de atos que nós cometemos, mandando sofrimentos para cada ato. Não, a ação de Deus é diferente. Para cada ato pecaminoso, Deus anuncia o perdão e não a condenação. Esse é o nosso Deus amoroso. Ele quer que nós voltemos em arrependimento para nos dar o perdão. Por isso diz ali em Jeremias, capítulo 3, versículo 31, o Senhor não rejeita ninguém para sempre. Então, se existirem sofrimentos na sua vida, não associa sofrimentos aos pecados cometidos, mas associa a tua condição de pecador. Sim, por sermos pecadores, temos sofrimentos presentes na nossa vida. Porém, maior do que os sofrimentos é o amor e a graça de Deus que nos habilitam para vencer esses sofrimentos. A esperança volta quando nós pensamos
de que esse amor de Deus não acaba. É isso que Jeremias está dizendo, a certeza de que não acaba. Isso é o que levou aquela mulher, na história do Evangelho, que estava com aquela doença incurável, já desenganada, já tendo gastado tudo e todas as esperanças, levou ela num ato último de esperança verdadeira ao encontro de Jesus, nem precisando dizer para ele, nem precisando falar com ele, apenas tocando na roupa dele. Essa era a crença. Era tão grande a crença no poder de Jesus que bastava tocar na roupa e ela ia ficar curada. E foi isso que aconteceu. Esse olhar de esperança. Isso é que moveu Jairo também a ir ao encontro de Jesus. Minha filha está morrendo, mas se você vier, a situação vai melhorar. A confiança era tão grande de Jairo e daquela mulher no Evangelho que eles tiveram o imediato benefício da graça de Deus e do amor de Deus. Jesus foi lá tratar de uma coisa insolúvel, a doença daquela mulher. Ninguém conseguia, estava desenganada. A situação da filha de Jairo, riram de Jesus, dizendo ela está morta. Não, para Deus não é impossível. Jesus estava lá. E se era impossível para eles, para Jesus não era. E Jesus chegou lá e falou com a menina e a menina levantou. E a mulher tocou na roupa de Jesus e ficou curada. É assim que funciona. Jairo procurou Jesus e Jesus foi com ele, diz lá. Jesus entrou no caminho de Jairo, caminhou com ele, seguiu para ele, foi para onde estava o problema dele, acompanhou ele. E é isso que Jesus faz quando você e eu procuramos ele. Ele não nos deixa caminhando sozinhos, ele vai conosco lá onde está o nosso problema. E vai tratar da dificuldade lá onde ela está. E vai conosco lá para dentro da nossa própria limitação, porque Ele é um Deus presente, é um Deus que está sempre ao nosso lado. Assim será comigo e contigo, quando nós procurarmos também o nosso Deus, porque nós temos um Deus que se apresenta, é um Deus que vai conosco, é um Deus que quer mostrar para nós o seu poder, é um Deus que vai falar conosco e vai nos encorajar, como Jesus encorajou lá o Jairo. Não, vamos lá na tua casa, a notícia veio, já morreu. Não terminou ainda. Eu não cheguei lá, Jesus disse, vamos lá. E Jesus entra no problema do Jairo. Temos aí um Deus totalmente disponível, que quer entrar na nossa história para nos resgatar. E Jesus diz sim para Jairo, diz sim para a mulher que estava doente, diz sim para você e diz sim para mim. Todos seremos atendidos. Ninguém ficará esquecido, ninguém será repreendido por estar procurando a ajuda do Senhor. Não importa quem é que procura. Jairo era chefe da sinagoga, alto escalão na sociedade que vivia lá. A mulher era só uma desconhecida na multidão, nem nome tinha. Os dois foram atendidos por Jesus de igual forma. Não há preferência, não há discriminação, não há gente mais simples, mais pobre que não mereça a atenção de Jesus, não há gente mais importante que mereça ser atendido primeiro. Todos são atendidos. Esse é o olhar de Jesus para todos. O olhar é para a humanidade das pessoas e não para a posição das pessoas, para a tua humanidade e para a minha humanidade. Independente do que você tem e eu tenho, o olhar de Deus é o mesmo para nós dois. E aí vem a pergunta: o que será que Deus espera dessas pessoas que são assim abençoadas por Ele? O que Deus espera de você e de mim? Por que será que Deus é tão amoroso assim conosco? Daí nós vamos lá no Salmo 30 e encontramos a resposta. Salmo 30 diz assim, versículo 1: Ó Senhor, eu te louvo porque tu me socorreste. Então o que Deus quer é o nosso louvor. Ele nos socorre e quer o nosso louvor. Quer que falemos bem dele, quer que demos crédito a ele, quer que anunciemos que ele é um Deus poderoso e que nós temos ele como Deus poderoso, quer que nós demos testemunho diante das outras pessoas de que ele existe, de que ele está aí, de que ele é real. Versículo 2: Eu gritei pela tua ajuda e me socorreste, curaste e me salvaste da morte. É o que tu fizeste por mim. Então, versículo 4, o convite: cantem louvores a Deus,
Lembrem o que o Senhor tem feito e que Ele tem nos dado muitas forças. É o louvor de novo que aparece. Não ficarei calado, mas darei louvores a Ti e Te darei graças para sempre. Esta é uma resposta, a primeira resposta que Deus espera de todos aqueles que são abençoados. Te louvarei para sempre, darei meus louvores para Ti. E outra resposta que Deus também pode estar esperando de cada um de nós, resultado de tantas bênçãos recebidas, é a que Paulo fala lá quando ele fala aos Coríntios e diz: os cristãos da Macedônia responderam a Deus com suas ofertas. E diz ali, a sua alegria foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Fizeram muito mais do que esperávamos e deram-se a si mesmos, ao Senhor e também a nós. Paulo está estimulando os cristãos daquela época e a nós a respondermos a Deus também com a nossa oferta. A nossa oferta de vida, a nossa oferta de tempo, a nossa oferta de talentos, a nossa oferta de conhecimentos, de vontades, de desejos, de capacidades, de habilidades, de coisas que sabemos fazer, que coloquemos tudo isso a serviço de Deus. A igreja de Deus precisa das pessoas que são abençoadas. Você e eu somos os abençoados. Deus quer que nós voltemos agora para dentro da sua igreja e aqui manifestemos que somos um povo abençoado. A sua oferta é de dinheiro também. É isso que Deus espera de cada um de nós, que nós ofertemos, que nós entreguemos daquilo que temos, daquilo que somos, daquilo que recebemos, entreguemos ao Senhor. E esse é o nosso movimento como igreja, porque a igreja aqui da terra, ela se estrutura e se mantém a partir das respostas das pessoas que são abençoadas por Deus. Você e eu, nós é que mantemos, sustentamos e organizamos a igreja dentro deste mundo com os nossos dons e com os nossos talentos. Sem dúvida, este é um bom motivo para explicar a prática da oferta, sermos abençoados por Deus. Me sinto amado por Deus e eu me entrego como oferta ao Senhor. Como Paulo fala daqueles cristãos da Macedônia, entregaram-se primeiro a si mesmos, ao Senhor, porque se sentiram abençoados pelo Senhor. Que Deus abençoe, que a nossa vida seja uma constante resposta a esse amor tão grande desse Deus que não nos abandona jamais, que é o eterno companheiro de todas as caminhadas. Amém. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo
teu amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, no consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Vamos buscar os aniversariantes da semana para entregar para eles o nosso abraço. Dia 21 de junho, nós tivemos o Sandro Borges. Levamos para ti o nosso abraço, Sandro. Dia 24, o Adriano Pospichil da Silva. No dia 27, o Vinícius Pospichil Weber. E no dia 28, segunda-feira, então, nós vamos ter a Gabriela Becker, mas a gente vai chamar de volta você na semana que vem, Gabriela, também, só antecipando aí. Muito bem, para vocês nós vamos levar o nosso abraço, a nossa oração aqui diante do altar de Deus, pedindo que Deus esteja com vocês, abençoando, protegendo, guiando e concedendo para vocês um tempo de plenitude e de alegria e de satisfação. Agora nós temos aqui alguns pedidos especiais aqui envolvendo a família da Alessandra Gross. Ela pede pela a família da sua cunhada, a Beth Gross, que está com 6 pessoas da família contaminadas pela Covid, alguns entubados, outros internados. A situação está bastante difícil, bastante sensível. E nós queremos pedir que Deus esteja com vocês lá, com a Beth, com os familiares, fortalecendo aqueles que estão bem e acolhendo aqueles que estão mal, para que todos possam ficar bem cuidados na graça e na proteção do Senhor, o nosso Deus e Pai. Também nós teremos estender o nosso abraço de comunhão e de conforto para a Inês Piegas, que perdeu um irmão agora durante a semana para a Covid também. Nesse momento de luto, Inês, nós queremos levar para ti o nosso abraço e a nossa certeza de que Deus está com vocês, de que Deus acolhe vocês assim como acolheu o seu irmão nesse momento. Deus acolhe a todos nós aqui para cuidar também das nossas dores, nossos sofrimentos e o que esse momento de perda sempre traz para nós, que é muito sofrido. Então tenha certeza de que Deus estará do teu lado em todos os momentos para confortar também e para consolar nesse momento de perda. Que Deus te acolha, te cuide e preserve para ti a fé e a certeza do teu encontro, do teu reencontro com teu irmão na vida eterna. Por ti nós queremos orar nesse momento também. Esses são também os momentos que continuamos orando pelo Marcelo, né, lá com a família da Jaque, do Jair, da Maiara, do Joaquim. Nós queremos continuar orando, pedindo que Deus esteja presente lá também na vida do Marcelo, permitindo a ele uma recuperação nesse momento difícil, no tratamento que ele está fazendo tão complexo aí, com a saúde tão instável. Que Deus seja presente também lá contigo, Marcelo, e te fortaleça em todos os momentos da tua caminhada. Oramos ao Senhor. Nosso Deus e Pai Celestial, nós queremos trazer a Ti a nossa prece e gratidão pela Tua presença constante na nossa vida, pelo Teu amor que sempre nos chama de volta, nos acolhe de volta, cuida, protege, para que possamos andar seguros e desfrutar de todas as Tuas bênçãos e de todo o Teu cuidado. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos nos Teus caminhos, para que possamos sempre desfrutar desse Teu amor. E que ao voltarmos, voltemos com gratidão, com louvores, com a oferta da nossa vida agradável a Ti, a nossa dedicação a favor da Tua Igreja e do desenvolvimento, da preservação e da manutenção da Tua Igreja entre nós. Que a nossa resposta possa também trazer o desenvolvimento da Igreja em nosso meio. Nós queremos pedir Tua bênção, Tua paz e proteção para os nossos irmãos aniversariantes dessa semana, pedir que amorosamente Tu estejas ao lado deles, permita que eles possam desfrutar do cuidado, amor, paz e proteção da Tua parte. Também queremos, ó Deus, pedir que Tu estejas junto com os familiares da Beth Gross,
permitindo que eles possam ter também a tua proteção, o teu amor, e a família possa também ter esse cuidado teu para poder apoiar, cuidar também dos seus doentes nesse momento tão difícil que a vida está trazendo para eles. Da mesma forma, nós queremos pedir que tu acolhas a Inês e a sua família nesse momento de luta e de perda do seu irmão, que a tua graça e o teu amor visitem a cada um desses familiares, permitindo que eles se sintam acolhidos, cuidados, protegidos e amados pelos teus santos anjos. Tudo isso nós entregamos nas tuas mãos, na certeza de sermos por ti ouvidos e atendidos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.